E seguindo com a nossa maratona de lives, hoje é de número 4, bloqueio 2, ansiedade. Você é uma pessoa ansiosa? Oi, Gilmara, bom te ver por aí. Você é uma pessoa ansiosa? Aliás, você já tem esse material? Se você ainda não tem o material das lives, você vai digitar agora aqui nos comentários PDF e a minha equipe vai mandar para você esse material, que tá incrível, porque hoje tem um exercício para você escrever aqui o que é ansiedade para mim. E sabe que é interessante, porque hoje de manhã ainda nós temos um grupo de mulheres aqui que nós nos reunimos presencialmente. Oi, Mary, bem-vinda. Nós nos reunimos presencialmente e hoje nós trabalhamos sobre as emoções. Nós focamos nas emoções. E muitas das nossas queixas, eu sou uma pessoa ansiosa, eu não consigo emagrecer porque eu sou ansiosa, eu como chocolate porque eu sou ansiosa. Tudo deriva das nossas emoções. Ontem eu falei sobre o bloqueio comer emocional, porque ele é muito comum. Porque a gordura, ela tem uma função emocional específica no nosso corpo. Quando nós identificamos qual a função da gordura especificamente, nós conseguimos entender qual a função que a comida representa para nós. Por exemplo, eu vou te fazer uma pergunta agora. Pense em um momento do seu dia em que o seu estômago não está roncando. Porque nós temos fome física 3 vezes ao dia em média. E se comemos pouco nas refeições maiores, como café da manhã, almoço e jantar, nós temos alguns outros episódios de sentir o estômago roncar. Mas quando estamos naquela vibe de dieta doida, dieta restritiva, a gente não honra a fome física. E o efeito rebote depois disso é muito pior. Aliás, se você ainda não está inscrita para a semana emagrecendo, olha aqui, ó, tô preparando o material, escrevendo ali no Flipchat, vão ser aulas incríveis. Só que essa aula é fechada, tem que fazer inscrição. É uma inscrição gratuita, é uma inscrição para você participar desse grupo fechado, se desejar entrar no grupo do WhatsApp, para quem quer melhorar e continuar essa nossa semana, essa maratona de lives aí, vai ter essa semana do emagrecendo. Então, se você quer participar da semana emagrecendo, você digita semana. Se você me disser assim, não, Ju, tá legal, quero só participar das lives, ok, quero o material. Esse aqui, digita PDF, tá? Continuando a pergunta. Então, aquele momento do dia que o seu estômago não está roncando, mas mesmo assim você sente muita vontade de comer, né? Vontade, eu tô com vontade de bolo, eu tô com vontade disso, né? O que passa pela sua cabeça nesse momento que a sua mente te convence a comer? Essa é a pergunta de milhões que nós temos que fazer. É o que eu como, mas não especificamente o que. É por que eu como o que eu como. Então isso é muito do comer emocional, mas tudo deriva das emoções que geram uma ansiedade tremenda. A ansiedade pode ter relação com o medo, a ansiedade pode ter a relação com reconhecimento. A ansiedade pode ter relação sobre o que os outros vão pensar sobre mim, ou o que aconteceu no passado que a gente não tem mais controle nenhum. Então a ansiedade é um misto de emoções e meio que se mistura tudo, a gente não consegue mais identificar o que é de fato medo, o que é tristeza. Até mesmo quando estamos muito alegres, nos sentimos ansiosas, não é? Para executar algo muito bom, eu tô ansiosa por uma viagem. Tem relação com perfeccionismo também, sim. Carol falou isso bem importante. A gente quer tudo muito perfeito no externo.
E isso gera uma ansiedade. A gente quer, né, que tudo saia bem, que tudo, até para as coisas boas, como eu estava dizendo, para uma viagem, para um encontro que você está esperando há algum tempo, para um almoço de família, para um aniversário. Tudo isso gera ansiedade. E aí a gente usa a ansiedade como uma válvula de escape para dizer que a gente não consegue emagrecer por conta da ansiedade. E a gente justifica o nosso excesso de peso com relação à nossa ansiedade e o nosso estilo de vida. Então assim, ok, o meu estilo de vida justifica que eu seja ansiosa e justifica o meu excesso de peso, então tá tudo bem. Então eu transfiro para a ansiedade uma responsabilidade que é minha, de fazer o que precisa ser feito. E aí eu falei hoje uma coisa bem importante no vídeo que eu gravei para mandar no grupo, que já está recebendo as informações antecipadas. Só um minutinho. Aliás, vocês têm tomado água? Inclusive nos dias mais frios? Aproveita e já manda essa live. Aqui, ó, um aviãozinho aqui embaixo. Manda essa live para aquela amiga que está se batendo para emagrecer, que vive cheia de dor nas articulações, que passou dos 40 anos e tem certeza que depois dos 40 ladeira abaixo. Manda para essa amiga, tá? E já salva. Já salva para você acessar essas lives nesse período, porque elas vão sair do ar depois dos 10 dias de maratona. Então já salva. Bebo muita água porque não dá fome. Mas olha só, Renata, você falou num negócio importantíssimo. Nós temos um processo que também deriva um pouco da ansiedade, mas ele é muito relacionado à nossa fase oral de quando éramos crianças, quando éramos bebês até mesmo, no desenvolvimento das fases ali, fase oral, fase anal, enfim. Nós temos uma chamada urgência oral. Essa urgência oral acontece para praticamente todo mundo. E ela se dá a mais ou menos a cada 2 horas. Por isso que eu pergunto para vocês, qual história o seu cérebro te conta, a sua mente te conta, para te convencer você comer alguma coisa quando você não está com fome real. E isso é importante, porque tem relação com a urgência oral. E a gente confunde essa urgência oral com fome. E aí é a tal da boca nervosa, que precisa o tempo todo estar beliscando alguma coisa, que também tem base no pensamento ansioso. E tomar água, muitas vezes, quando você está com essa coisa da urgência oral, alivia a questão da fome, porque a gente só precisa levar alguma coisa à boca. Eu tenho muito forte isso, a questão da urgência oral. Eu resolvo também com água, como você faz, Renata? Não necessariamente é fome, tá? Eu resolvo com água, eu tomo chimarrão, no verão, em dias mais quentes eu tomo tererê. Eu vou driblando, porque eu já sei que não é fome real. A fome real, ela dá sinais físicos e só passa quando a gente come. Se você tá com material, anota isso. Eu falei ontem, né, das características da fome emocional. Ela não é, a fome emocional, ela é seletiva. Eu tô com vontade disso. Mas a fome física, a fome real, ela só passa quando a gente come comida. Porque se a gente não come comida, se a gente come alguma besteirinha... Oi, Cláudia, que bom ver você aqui de novo. Se a gente come alguma besteirinha, dali um pouco o seu corpo, o seu sistema hormonal, grelina, que é o hormônio da fome, vai te dizer de novo assim, agora vai lá e busca alguma coisa decente. E aí você vai lá e não tem uma geladeira à prova de desculpas. Você não se preparou para sair de casa com um lanche, com algo que faça sentido, que dê informação para o seu corpo. Então o sinal de fome pode aparecer também por conta disso, tá? Por conta dessa falta de nutrientes e por conta dessa urgência oral. Não necessariamente é fome, aquela fome física real. Porque quando a gente está com fome real, a gente come comida, o que tem. Você tem vontade de comer maçã, você tem vontade de comer salada, você tem vontade de comer carne, arroz, feijão. Isso é fome física real. Todas as outras fomes são emocionais e a gente come pela emoção, muito mais. E quando tenta emagrecer,
faz restrição de comida muitas vezes, restrição calórica tremenda, que é a aula que eu tô preparando para a semana do emagrecendo, hein? E essa restrição gera uma compulsão maior depois, não funciona. Dietas não nos preparam para a vida real. Dietas não nos preparam para aquilo que realmente precisa ter a mentalidade fortalecida para o momento da recaída, para a gente aprender a ir à frente a cada tropeço, porque senão a gente desiste. E é sobre isso que eu quero falar, principalmente sobre a questão da ansiedade e como foi que eu usei a minha ansiedade ao meu favor para emagrecer. Então vamos lá, eu sou uma pessoa ansiosa. Quem já me conhece sabe que eu falo e às vezes até eu me atropelo no que eu falo, porque o meu pensamento é mais rápido muitas vezes do que o que eu tô efetivamente conseguindo falar. Eu sou ansiosa pelas coisas. Se eu tenho um trabalho para entregar, se eu tenho uma viagem para fazer, aquilo toma conta da minha cabeça. Só que eu sempre tive pensamentos muito pessimistas, principalmente por acontecimentos da vida, por inputs que vão sendo dados desde a nossa infância, por situações traumáticas que a gente viveu, e a mente ansiosa tem muito disso, um excesso de futuro e de coisas que nós não temos o menor controle. E por nós não termos o menor controle, nós temos um pensamento denso e muitas vezes pessimista. Só que aí a gente coloca o foco e fica com o pensamento recorrente em coisas que não temos controle e deixamos de viver o momento presente. Porque a única coisa que nós temos efetivamente controle é o momento presente. E aí a ansiedade faz com que a gente não consiga agir no presente, porque a nossa cabeça está sempre no futuro. Tem um ditado que fala: tenho muitos problemas na minha vida, só que 90% deles de fato nunca aconteceram. Pois é, porque estão todos na nossa cabeça. Então nós criamos situações sobre o que vai dar errado, o que vai... as situações mais catastróficas que possam acontecer. Isso é muito louco, porque a gente não se acha capaz, muitas vezes, até mesmo quando tem um trabalho da faculdade, quando tem um trabalho, quando eu finalizei meu mestrado, a gente não se sente confiante para entregar o nosso melhor. E isso tem muita relação com o emagrecimento, muita relação. E aí o que acontece no meio do caminho do emagrecimento? A não confiança no processo faz com que a gente tenha pensamentos pessimistas. A não confiança no nosso corpo e o não merecimento faz com que a gente não consiga ver de fato o começar, continuar e concluir. Começar, continuar e concluir. Então eu comecei, quando eu fui estudar a mente humana e quando eu estudei a PNL, que é a programação neurolinguística, foi quando eu passei a usar a ansiedade a meu favor. A ansiedade a meu favor diz respeito que eu sabia exatamente para onde eu ia, mas eu tinha uma visão clara e otimista do lugar para onde eu ia. Por mais que aquilo ainda não fosse uma realidade, mas eu treinava a minha mente todos os dias para visualizar o positivo do lugar aonde eu ia. Comecei a entender que eu era merecedora, mas não olhava só lá na frente. Porque quando a gente fica olhando só no que vai acontecer, a gente não consegue processar, porque a gente passa muito tempo pensando e pouco tempo fazendo. E isso nos torna cada vez mais ansiosas. Então, quando a gente fala de usar a ansiedade a nosso favor para o emagrecimento, e é como eu trabalho com as minhas mentoradas, é a gente ter metas de curto prazo, sabendo aonde eu vou chegar a longo prazo, se eu executar as metas de curto prazo e agir no hoje. O único momento que nós temos total controle é o agora, é o hoje. O que eu posso fazer hoje para estar diferente daqui uma semana? E por isso que a gente trabalha normalmente na mentoria, às vezes até mais de uma vez na semana, mas uma vez na semana é o nosso dia do resultado.
Então, para a gente ter um resultado excelente, que é na quinta-feira, sempre o nosso dia do resultado, do feedback, de ir trabalhando a correção de percurso. Então, se na quinta-feira eu quero um resultado excelente, eu tenho que ter começado a agir na quinta-feira anterior. E aí eu vou estabelecendo mini metas, focando nesse dia e já vendo aonde eu vou chegar, corrigindo a rota durante o processo. Dessa forma, a gente usa a ansiedade para a execução da tarefa. Então, eu entendo que eu tenho um começar, eu tenho um continuar e eu tenho um concluir, mesmo no desconforto. Porque o desconforto passa e o emagrecimento fica. Sim! Foi exatamente dessa forma. Eu falei, ok, a minha mente está o tempo todo pensando, então vamos começar a usar esse pensamento a meu favor? Vamos começar a processar isso de forma que eu consiga fazer por mim de fato? Porque o pensamento ansioso só procrastina. Vocês sabem qual é o conceito de procrastinação? Porque a gente fala muito hoje em dia, né? Procrastinar. O procrastinar é deixar para amanhã o que deveria ter sido feito ontem, para não estar na condição de saúde que a gente está hoje. Porque aí é aquela hora que o exame já começou a dar ruim, que a gente já tá com gordura no fígado, que já dói a articulação, que a gente acha que daí não tem mais jeito. Tem jeito, mulher. Tem jeito. E você tem sim força de vontade. Senão você não estava assistindo essa live agora. Mesmo se você está assistindo gravado. Você não estava assistindo se você não tivesse força de vontade. Então, força de vontade você tem. Você já tentou várias vezes. A coisa certa, que é fazer por você, fazer emagrecer, se sentir melhor. Mas muitas vezes o processo escolhido não foi sustentável. Porque dieta restritiva não é sustentável. Se matar na academia não é sustentável, tá? Nós temos que fazer algo que possamos fazer por muito tempo, quiçá para sempre. Para que a gente tenha continuidade do processo, efetividade e não volte a engordar. Porque aqui comigo não quero que ninguém volte a engordar, não. Esse é o meu objetivo principal. Uma vez comigo, sendo minha mentorada, minha aluna, nas minhas comunidades, não volta a engordar. Pode até dar uma parada. Ai, e agora? Para onde eu vou? É a hora que eu cato pela mão, né, Gisele? É a hora que eu cato pela mão e falo assim, vem cá, vamos, o que aconteceu? A Gisele já emagreceu 8 quilos. E é isso aí, é isso. Emagrecimento, para ser definitivo, vale muito mais a direção do que até mesmo a velocidade. Mas a Viviane, que vai conversar conosco amanhã na live, a gente vai fazer uma parte da live falando sobre saúde intestinal e a Vivi vai contar um pouquinho do processo dela, inclusive da questão do intestinal, como melhorou. Verdade, pego, né? A Vivi emagreceu 8 quilos em 6 semanas. Né? A Vivi, eu brinco que foi que nem o coelho, né? O coelho vai rapidinho. E tem a versão tartaruga, que é devagar e sempre. E vai indo. Só para descansar. Ou dá um passo para trás para pegar embalo para voar. E é assim. Mas especificamente da ansiedade. A ansiedade, ela tem que ser utilizada como uma válvula propulsora para você realizar o que precisa. Se nós ficamos somente no campo do pensamento, bom te ver aqui, hein, Matheus? Se a gente fica somente no campo do pensamento, a gente não vai para a ação. E a ação no dia a dia é como a gente precisa executar. A execução de pequenas tarefas do que é possível nos traz um resultado extraordinário. Então, para que eu tenha resultados extraordinários, a gente aprende a usar a ansiedade para fazer bem o ordinário. O ordinário são pequenas tarefas, porque pequenas mudanças geram grandes resultados. E principalmente, se fosse você, anotava isso agora. Se você já está com o material, eu quero que vocês escrevam. Pode ser enquanto a gente está conversando aqui ou ao final dessa live. O que é a ansiedade para mim? Né? E até mesmo como ela me prejudica. Porque o grande foco da ansiedade é que nós colocamos a nossa energia em coisas que não temos o menor controle. O menor controle. E eu vou listar agora para vocês
como é que isso funciona. Olha só, nós temos o nosso campo de abrangência pessoal. Aqui, ó, aqui é o nosso eu e as coisas que temos controle. E aqui são as coisas que nós não temos controle. Aqui para fora, então, aquilo que nem ao mesmo eu posso ter opinião sobre isso. Como, por exemplo, o clima, a temperatura externa. A gente tem algum controle sobre a condição climática? Nenhum controle. E muitas pessoas deixam de fazer o que precisa porque está muito frio, ou porque está muito calor, ou porque está chovendo, porque o céu está cinza, porque eu estou desanimada, porque olha o tempo. E isso gera uma ansiedade tremenda. A nossa mente que estava preparada para fazer, fala assim, olha aí, desistiu de novo, mais ou menos assim. E quanto mais a gente pensa e não executa, eu preciso fazer, eu preciso emagrecer, eu preciso ir para academia, eu preciso me matricular. E aí você cria uma nova narrativa. Mas hoje eu não vou, por isso, por isso e por isso. Você reforça o pensamento ansioso e quanto maior o tamanho da justificativa, maior é a mentira que você conta para si mesma de novo de não estar fazendo o que precisa ser feito. Então use a ansiedade a seu favor. Use a ansiedade para dizer assim, eu quero um resultado, eu vou fazer o que for preciso, então vamos embora. Seja ansiosa para ter resultados. Seja ansiosa para ver o seu corpo mais leve. Seja ansiosa por ter pensamentos bons. Tá? Faz isso por você. Então eu vou dar exemplos de coisas que a gente não tem o menor controle. Clima, né? Temperatura, a ação das outras pessoas. Nós não temos controle sobre o que a pessoa vai falar ou agir. Nós podemos até ter alguma influência no meio onde a gente se relaciona, mas eu não tenho controle sobre a ação dos outros. Tá? Eu tenho controle sobre as minhas ações. Outra coisa que a gente não tem controle, que toma um tempo danado da nossa mente. O que as pessoas pensam a meu respeito. Sabe aquela história? O que as pessoas pensam a meu respeito é problema delas, não meu. E a gente fica, às vezes, com aquele pensamento denso e o dia passa. E a gente ficou aqui, exatamente, foco no que tem controle. Eu já vou falar as coisas que especificamente nós temos controle. Então, o que a gente não tem controle? A ação dos outros, o que as pessoas pensam a nosso respeito. Nós não temos uma ação, nós não temos controle sobre o clima, as condições climáticas. Nós não temos controle sobre a economia mundial. E às vezes a pessoa passa o dia arrasada, só vendo notícia ruim porque a economia, porque isso, e fica com aquele pensamento e libera um monte de cortisol. Porque eu não tenho controle sobre a economia mundial, mas eu tenho controle. Cláudia, que bom, obrigada, viu? Que bom que você tá aqui mais uma vez. A Cláudia, quantos quilos já foram, Cláudia? Nossa, já foram muitos quilos. Até eu perco as contas. Mas dessa fase agora que a gente começou, já foram quase 5 quilos, né? Perfeito. Tá lindona, tá empenhadíssima. Isso é muito legal. Ó, por exemplo, a Cláudia é minha aluna da mentoria. Eu não tenho controle. Foram 4. Perfeito, maravilha. É isso aí. Só que você já vinha num processo de reprogramação mental. E isso faz toda a diferença. E a Cláudia tá indo lindamente. Viajou, não engordou na viagem, não teve, sabe, compulsão alimentar com aquele pensamento. Só porque eu tô viajando, eu vou comer, vou aproveitar. Não, ela já tá transformada. A Cláudia é ansiosa, olha aí, ó. A maioria das mulheres né? A maioria das mulheres é. Mas o que eu tava falando, a questão da economia, muitas pessoas assim, não tem controle sobre a economia mundial, mas tem controle sobre as próprias finanças. Tem controle sobre a própria execução do controle financeiro seu, da casa. Isso a gente tem controle. Mas daí a gente fica determinando que a gente não tem controle financeiro porque a economia tá ruim. Não, calma. Não é assim. Outra coisa que nós não temos controle, sobre o passado. A gente não tem controle nenhum sobre o passado. Então é importante conceituar. Pensamentos depressivos
Melancólicos é excesso de passado que nós não temos controle. E pensamentos ansiosos é um excesso de futuro que nós também não temos o menor controle. Nós só temos controle no agora. Por isso, a cada refeição a gente aprende a fazer um novo começo. A cada refeição a gente se escolhe. Isso a gente tem controle. E outra coisa que a gente não tem o controle, eu falei já, é o que as pessoas pensam sobre mim e o que as pessoas falam sobre mim. Isso não tem o menor controle, porque isso é a opinião delas. Elas só falam porque elas não focam nelas. E aí elas vão ficar falando mesmo, olha, tá tudo bem, tá tudo certo, ó, aquele abraço. Agora, o que de fato nós temos controle? Os meus pensamentos, eu tenho controle. As minhas reações sobre as coisas da vida, isso eu tenho controle. Então, como eu reajo às minhas emoções, como eu reajo às condições hoje, eu, mulher, adulta, como é que eu reajo à vida? Isso eu tenho controle. Eu tenho controle sobre as minhas ações, as minhas escolhas diárias, isso eu tenho controle. Eu tenho controle sobre os meus valores, sobre como eu trato as pessoas, e eu tenho controle sobre quem eu desejo que esteja ao meu redor. Nós somos resultado das 5 pessoas com quem mais convivemos. Se você está num ambiente obeso, onde 5 pessoas são obesas ou com sobrepeso, comem as suas emoções, vivem para comer, você vai ser a 6ª pessoa, tá? Se você vive num ambiente onde 5 pessoas são melancólicas, depressivas, você vai ser a 6ª. Se você vive num ambiente onde 5 pessoas têm uma mentalidade proativa, positiva, saudável, você vai ser a 6ª, tá? É isso, é o poder da ambiência. Por isso que eu faço tanta questão de trabalhar com grupos. Hoje eu tenho mais resultado com as minhas mentoradas trabalhando em grupo do que eu tinha em consultório de forma individual. Os resultados são efetivos, são duradouros agora. Por quê? Porque a gente se mantém num grupo coeso, num grupo que pensa da mesma forma, num grupo que tem os mesmos objetivos. E isso faz uma diferença tremenda, tremenda no nosso processo, tá? Se conectar com a tribo certa, né? A Mary fala bastante sobre isso, né? Do poder das Blue Zones. Estar com a tribo certa. Olha aí a Mi falando. A Michelle, então, Mi, quando é a nossa live? Na 6ª, né? A Michelle vai contar a trajetória dela. A Michelle já tá no poder. Foram quantos quilos, Mi? Confirma pra mim. Quantos quilos já foram embora? Isso que a gente tá só na primeira fase da mentoria, né? Confirma pra mim quantos foram. E na quinta-feira é o nosso dia de resultado. Mas se quiser dar spoiler aqui, já manda, tá? Então, gente, a gente tem que entender que no processo de emagrecimento, o atalho é sempre o caminho mais longo. 6 quilos, Mi! Uhul! Ai, eu fico empolgadíssima com isso. Nós estamos ainda na primeira fase da mentoria. Nós temos 1 ano de mentoria. E a Cláudia já foram 4 quilos, a Michelle já foram 6, a Viviane já foram 8. E assim, outro tiro no pé gigantesco é a comparação, tá? A Mary, que tá aqui, a Rosemary, que acabou de dar o joinha aqui, já foram 9 quilos pra conta. Lá se for embora. Cada pessoa tem o seu processo. Se comparar é um tiro no pé. Só que a comparação nos torna mais ansiosas ainda, né? A gente tem que saber qual é o nosso processo. Eu usei, como eu falei, a minha ansiedade ao meu favor. Eu levei 9 meses para eliminar 16 quilos. Porque a maioria das pessoas pergunta, mas em quanto tempo? Em quanto tempo? Eu levei 9 meses. E esses tempos que eu me dei conta que foi um tempo de uma gestação. E nasceu uma nova Juliana. As pessoas que me olham hoje falam assim, não é possível. Então, a Michelle faz muito bolo e empadão para vender para fora. Ela tá, como é que eu posso dizer? Tá na boca do fumo ali.
sem usar as drogas, né? Aliás, não tem nada de droga, a Dami faz coisas maravilhosas, mas você está inserida no ambiente que talvez até tenha te deixado doente, né, Mi? Era o estresse do outro trabalho, você também fazendo isso, com uma sobrecarga, eram excessos, e todo excesso esconde uma falta, né? Então hoje a Michelle tá fazendo, continua fazendo empadão, a boca do fumo, é. A Mi continua fazendo empadão, bolo para vender, mas ela não precisa comer o tempo todo, porque ela não tem fome o tempo todo. A Mi tá aprendendo a trabalhar a ansiedade dela, trabalhando com comida, né? Isso é muito bom, isso é a percepção dela, ela tem mudado, porque a Michelle tem claro para onde ela quer ir, claro, e ela tá usando isso ao favor dela, e entendendo, e é o que todas as minhas alunas, as minhas mentoradas entendem, que emagrecimento para ser definitivo tem que ser visto como processo, o atalho é sempre o caminho mais longo, sempre, né? Porque daí a gente sai do ponto A para o ponto B. Se a gente quer dar um pulo rápido, a gente cai no meio do caminho, a gente não consegue levantar. E foram todas as vezes que aconteceram, talvez que você fez outras tentativas de emagrecimento, loucuras até mesmo. Contam pra mim aí, vocês já fizeram loucura, né? Eu já fiz todas, eu sou PhD. Eu sou PhD em processos de emagrecimento. Inclusive, quem já conhece a minha história, fui fazer faculdade de nutrição para resolver o meu problema de sobrepeso. E quanto mais eu tentava emagrecer, mais obesa eu ficava. Eu cheguei a pesar 95 quilos. Quem me olha hoje fala assim, não é possível, você nunca foi gorda. Fui sim, e tá tudo bem. E tá tudo bem. Porque foi aquela Juliana gorda que me trouxe até aqui. Eu aceitei aquela Juliana. Eu aceitei aquela Juliana que tava com dor na alma. Eu dei as mãos para ela e falei assim, vamos lá. Vamos de uma vez por todas cuidar disso, mas vamos fazer do jeito certo. Vamos fazer com amor, sem ficar brigando com o corpo, sem ficar fazendo essa restrição louca por comida. Você gosta de comer, então aprenda de uma vez por todas a se relacionar com a comida. E eu fui usando isso. E aquela Juliana me trouxe para cá. Aquela Juliana teve coragem. Aquela Juliana foi forte. Aquela Juliana só estava triste. E o excesso de peso a deixava mais triste ainda. Mas ela foi corajosa, como todas vocês que estão aqui. Cada mulher que está aqui tem a sua coragem para fazer o que precisa ser feito. Mas não se comparando a ninguém. Porque você precisa ser melhor que você mesma. É você que você tem que vencer. Você entende? É você que tem que aprender a sair do sofá. É você que tem que dizer assim, ok, hoje não foi o meu melhor dia de exercício, mas eu saí do sofá. E tem dias que o teu 100% é 10% do que você fez no outro dia, mas você foi. Naquele dia, o teu melhor foi pouco, mas foi o teu melhor. Mas não desanime por não fazer, porque o processo é contínuo. E quando a gente chega no nosso peso, nós temos sempre que vincular a nossa meta a crenças positivas, a crenças fortalecedoras, porque todas as vezes você já emagreceu várias vezes o seu corpo, mas você nunca emagreceu de fato a sua mente e as suas emoções. Por isso que o peso volta. Porque a função da gordura, a função que a gordura tinha no seu corpo, ela continuou existindo. Porque você tratou, você remediou, né? Você remediou o que te deixou acima do peso. É como se você estivesse com dor de cabeça, você deu Neosaldina. A hora que a poeira começa a baixar, dá alguma coisa, a dor de cabeça volta. Eles tomam outra Neosaldina. E isso foi o processo de emagrecimento por uma vida. E é na maioria das pessoas. Aqui eu não quero mais que aconteça isso com você. Porque você tem coragem para fazer o que precisa ser feito. Mas às vezes, naquele momento que você se vê sozinha com papel de dieta na mão, que você não aguenta mais comer frango seco, insonso, porque daí a Nutri falou que de tarde você tinha que comer 2 castanhas. Você não aguenta mais olhar para aquilo. O que você faz? Com quem que você vai conversar? Se você já foi na Nutri e o dia de você voltar é só 15 dias depois, né? As minhas mentoradas,
Cláudia, confirma comigo isso. Me manda assim, ó, Ju, comi isso aqui agora, beleza, vamos lá, vamos corrigir isso, vamos corrigir aquilo. A Vivi não tá aqui agora, mas a Vivi me manda assim, ó, tá aqui meu almoço. Eu falo, me manda a foto do almoço. Tá indo numa festa, conversa comigo, me liga antes de ir na festa. Eu vou te preparar para você ir na festa, tá? É isso que eu faço. Eu pego pela mão de verdade. Eu falo assim, olha, você vai planejar a sua mente para você agir dessa forma na festa. E não é que não vai comer. Vai comer sim. Vai comer a coxinha, vai comer o brigadeiro. Porque no fim das contas, a pessoa pode engordar comendo salada e emagrecer comendo brigadeiro. Tudo é a forma como a gente vê, quantidade e frequência, quantidade e frequência. É, tem bastante coisa aí no processo e a gente tá só na 4ª live ainda. A Ju pega na nossa... Ai, Cris, isso, pego, né? Eu pego na mão pra conduzir, pego no pé pra fazer certinho, não é assim, Cris? É, são conversas diárias, a gente tá em contato por muito tempo. Então, assim, não adianta nada a gente ir no médico, sabe aquele rompante da segunda-feira? Que você planeja assim, não, agora eu encontrei um nutrólogo muito bom, que papapá, não sei o que, badalado... R$ 1.500 a consulta e tal. Aí você sai de lá com papel, com um monte de suplemento para você mandar fazer. Eu não tô falando mal da profissão, tá? Eu tô falando do que acontece, porque eu já fui nutrólogo também. Um monte de suplemento, um monte de coisa que você não consegue nem encaixar na tua rotina. Você manda fazer, você começa nas primeiras semanas, você começa bem, mas você não consegue continuar. É o que eu falei da ansiedade. Você tem que ter um sistema mental que você comece, continue e conclua. Comece, continue e conclua. Porque você concluiu o seu processo de emagrecimento e ficou quantas semanas magra? 2? Na próxima festa que você encontrou sua família, você já teve que dar satisfação do porquê você engordou? É assim? Que numa festa você falou que estava de dieta. E aí passou um tempo, ficou sem ver a família... Aí tinha uma outra festa de família, só que nesse meio tempo você emagreceu e já engordou de novo. Eu tinha um pânico disso porque acontecia com muita frequência. Tinha Natal que eu tava magra, tinha Natal que eu tava gorda, tinha Natal que eu tava muito, muito magra, porque eu tinha tomado remédio, e tinha Natal que eu não tinha roupa para vestir. Isso consumia a minha energia e me deixava cada vez mais ansiosa. E olha... O pensamento ansioso gera cortisol. Vocês já devem ter ouvido falar desse hormônio. E cortisol impede a utilização de gordura como fonte de energia. Porque emagrecer é usar gordura como fonte de energia. Quanto mais ansioso é o pensamento, mais cortisol a gente libera. Porque a gente prepara o nosso corpo o tempo todo para lutar ou fugir, lutar ou fugir. E aí a gente vive em situação de tensão. E não é tensão por coisas reais. Porque antigamente a ansiedade que o homem das cavernas tinha, que até mesmo os nossos avós tinham por situações de vida mais adversas, era diferente. Existiam muitas vezes perigos reais. Quem morava no campo, existia o perigo real de topar com uma cobra, né? Um bicho do mato, sei lá. Mas hoje em dia, todos os nossos problemas que geram uma ansiedade tremenda são imaginários. São da nossa cabeça. E isso libera cortisol o tempo todo. E a gente não relaxa. E a gente não dorme bem. E uma pessoa que não dorme bem, em média, vai consumir no dia seguinte 300 calorias a mais. Isso é estudo, tá? Harvard. Você não dormiu bem, se consome no dia seguinte mais calorias. Agora, se imagine todas as noites sem dormir bem. Pois é, né? Para finalizar, já tô falando bastante aqui. Para aliviar a ansiedade durante o processo de emagrecimento ou se você está se sentindo ansiosa agora. O foco não tem que ser em quantos quilos você tem para eliminar. Embora você saiba qual é o lugar que você vai chegar. Olha, a Cláudia de manhã fica guardando o áudio que eu mando para a mentoria para organizar o pensamento e ir para a vida. É por isso que eu faço questão de estar todas as manhãs com elas, né? Com vocês. Porque isso faz com que a gente organize o pensamento. E a organização do dia acontece de manhã. Por quê? Porque a gente tem que colocar o foco no hoje. Na manhã.
que a gente organiza. Então o foco é no processo e nas atividades, e não em quantos quilos eu tenho que perder. Porque se eu olhar, eu tenho que eliminar 20 quilos, eu já fico ansiosa só de pensar que eu tenho que eliminar 20 quilos. Agora, se eu olho para o que eu posso fazer hoje, o hoje eu consigo organizar. Porque a gente perde gramas por dia. Tem semanas que a gente perde e elimina 500 gramas. E eliminar 500 gramas de gordura por semana é muita coisa, tá? É muita coisa. Olha quanto de volume gera 1 quilo de gordura eliminado. 1 quilo de gordura eliminado, eu eliminei isso do meu corpo. Algumas de vocês já devem ter visto o meu vídeo, eu carregando 16 quilos. Eu pensei naquilo, falei, mas, gente, eu tava comprando, de verdade, eu tava fazendo compra no mercado. Meu marido tava com medo que faltasse arroz, por causa da questão da enchente do Rio Grande do Sul. E eu fui no mercado e comprei arroz. Eu falei, gente, olha o peso, quanto tem aqui? Quando eu vi, eu tinha 14 quilos, que eu tava segurando 14 quilos de arroz. E aí eu cheguei em casa, juntei com mais 2 de feijão e gravei o vídeo. Eu falei, gente, foi isso que eu eliminei de peso. Nessa vez aonde eu reprogramei, né, a minha mente, nunca mais engordei. E é muito peso. Agora você imagine 1 quilo de gordura, aquela pessoa que olha e fala assim, ai, mas só eliminei 1 quilo. Caraca! Isso aqui, ó, isso aqui, dentro da tua roupa, você entende? Isso aqui no meio das suas vísceras, isso aqui no seu fígado, é muita coisa. É sim. Então a gente quer resultado de quando a gente tinha 20 anos de idade e falar assim, ai, não, fechei a boca e emagreci. A Cris falou que o vídeo ficou engraçado, né? O Luca que filmou. A gente quer aquele resultado de fechava a boca e entrava no vestido na festa do sábado. Peraí, a gente tem 40 anos mais. Eu tenho aluna de 60 e poucos anos, tá? Tá tudo bem. Agora é para ser definitivo, porque lá atrás a gente voltou a engordar. Então não foi emagrecimento. Foi uma coisa que aconteceu, que a gente fechou a boca, deixou de comer as coisas que gostava e daí volta a engordar. E aí não funciona. Então o foco é no processo, é no dia a dia. E é possível emagrecer quantos quilos você quiser. É possível. Eu garanto para vocês. Outra coisa importante, não transfira para a ansiedade uma responsabilidade que é sua de tomar as rédeas da sua vida. Porque senão você vai ficar justificando o tempo todo. Ah, é porque eu sou muito ansiosa. Eu não faço porque eu sou ansiosa. É porque eu sou ansiosa. Eu não durmo porque eu sou ansiosa. Eu como demais porque eu sou ansiosa. Eu não consigo me relacionar bem com não sei quem porque eu sou ansiosa. E aí você fica colocando na ansiedade uma responsabilidade que é sua de ter o controle da sua vida. Das coisas que você tem controle. As coisas que você não tem controle, tira do teu foco e foca no que você tem controle. Vamos recapitular o que a gente tem controle? Os nossos pensamentos, as nossas reações com relação aos acontecimentos da vida, as nossas ações diárias. Eu tenho controle sobre a forma como eu trato as pessoas, eu tenho controle sobre os meus valores. E principalmente, eu tenho controle sobre as pessoas com quem eu convivo e com quem eu me conecto, tá? Eu sempre falo, problemas na vida vão acontecer. Problemas, perdas, lutos, situações difíceis para lidar. A dor, ela é real. A dor das situações que acontecem na nossa vida, tá? A dor, ela é legítima. Agora, o sofrimento é opcional. A gente fica com aquilo e processando, esse é opcional. E eu não tô dizendo que as coisas que acontecem a gente não sofre, que a gente não fica incomodada. Tudo isso acontece. O nome disso é vida. Quais os aprendizados que a gente tem, porque nada chega para nós que não seja para o nosso aprendizado. Então, depois de passar por um problema, por uma dificuldade, você olha para aquilo e fala assim, ok, o que foi que eu aprendi com isso, tá? E lembrem, o fundo do poço tem mola, tá? Tem mola, basta você dar um embalozinho, ele te bota lá para cima. E o fundo do poço ensina mais lições do que o alto da montanha. Eu sou prova disso, tá? Eu emagreci
no momento mais difícil da minha vida. É isso aí, Gisele. Respira, oração, dança, ouve música. Quando vier o pensamento ansioso, e a Gisele aprendeu isso na nossa aula de mentoria com a nossa psicóloga, com a Ariane. Quando o pensamento ansioso vier, coloca música, faz uma oração, conversa com Deus, conversa de verdade. Não aquela oração decorada, sabe? Pai nosso que está... Porque aquela você vai entrar no automático também, mas conversa com Deus, conversa com o teu ser superior, tá? Seja o qual Deus você escolher, tá tudo bem. Aqui eu aceito absolutamente todas as crenças, desde que a crença em você esteja fortalecida, porque a gente é a imagem e semelhança do nosso Criador. Conversa com Ele, conversa. Ele não te quer doente, Ele não te quer sofrendo, Ele não te quer ansiosa. Ele te deu todas as condições possíveis e imagináveis para você ser a sua melhor versão, com saúde, vitalidade, energia, né? Então assim, vamos respeitar a nossa morada, conversa com Deus, ouve música. Quando você está ouvindo a música, nenhum outro pensamento. Ontem, eu precisava lembrar de uma coisa e estava tocando música no carro. Eu falei para meu marido, eu falei assim, abaixa o volume porque eu não tô conseguindo lembrar o caminho. Eu tinha que lembrar de um caminho por onde eu tinha que passar. É louco isso, porque a música estava tomando conta do meu pensamento. Então assim, tá muito ansiosa? Respiração, respiração em 4, sim. A coisa da música, Renata, é poderosíssima. A Gisele fez isso, né, Gi? Conta aí pra nós. E retomou o processo dela assim, ó. Pá, voltou. Ela até falou assim, voltei, pronto, voltei, me conectei de novo. Porque a música conecta, a música muda o nosso estado de energia. É muito, muito, muito importante. Porque daí a gente se atropela com as coisas do dia, né? E fala assim, ai, não tenho tempo de ouvir música. Por favor, prioriza, tá? Então, pra gente terminar, não transfira pra ansiedade uma responsabilidade que é sua e fale todos os dias, em voz alta, eu sou a única responsável pelos meus resultados. Eu sou uma mulher forte e corajosa. Por eu ser forte e corajosa, eu vou até o fim, tá? É isso. Eu sou a única responsável pelos meus resultados. Eu sou forte e corajosa, eu vou até o fim. Isso é programação neurolinguística. Repete, repete, repete. Para com a síndrome como é que é? A síndrome da impostora. Eu vou até o fim, isso aí, Vilmara, eu vou até o fim. A síndrome da impostora é aquela que alguém chega pra você e fala assim, nossa, que roupa bonita, olha que linda que você tá hoje. Você fala assim, ai, ó, comprei na liquidação. Ai, já tá tão velhinha, olha, tá cheia de bolinha. Poxa! Isso, Gi, eu sou a única responsável pelos meus resultados. Aceite um elogio, aceite que você é merecedora do melhor. Repita para você todos os dias, todas as manhãs, com a pose do super-herói. Eu sempre falo isso. Aqui, ó, pose do super-herói. A Carol tá rindo, você sabe por quê? Falei hoje pra Carol ainda. Pose do super-herói. Lá, eu sou forte e corajosa, eu vou até o fim. Né? Você começa, você vive o teu processo. Apaixone-se pelo seu processo. Apaixone-se pelo seu processo. Pra gente fechar, tá? Eu sou faladeira mesmo. É assim mesmo. Eu adoro, adoro. É o momento que eu também me conecto com cada uma de vocês, tá? A gente tá rindo. Isso aí, eu sou capaz de fazer mudanças positivas na minha vida. Isso aí. Eu falei pra Carol hoje, eu falei, Carol, que blusa bonita. E na hora, a Carol virou e falou assim, ai, Ju, é tão velhinha a blusa. E é assim, a gente tem a síndrome da impostora inconsciente. Alguém fala alguma coisa muito legal, a gente na hora defende. Se defende, tipo assim, não é bem assim do jeito que você está falando. É assim. Eu sou a única responsável pelos meus resultados. Eu sou forte e corajosa, eu vou até o fim.
O alimento, essa é a frase matadora para a gente terminar. O alimento não é a solução para os meus problemas. Então vamos lá, todo mundo escrevendo agora. O alimento não é a solução para os meus problemas. Eu sou capaz de resolver qualquer coisa que me aconteça. É possível? Sim, sim. A gente não recebe absolutamente nada que não seja nosso. Tudo o que é nosso encontra um jeito de chegar até nós. Coisas boas e pensamentos ansiosos que geram também. Não estou falando que você atrai, não. Mas você gera exatamente, o alimento não é a solução. Perfeito, Renato, o alimento não é a solução dos meus problemas. Perfeito, é isso, é isso. Eu sou capaz de resolver qualquer coisa, é isso. Tá lindo demais, é isso. Quando a gente entende que quando a gente tem o pensamento ansioso, catastrófico e tal, a gente vibra naquela energia. Tudo o que é pensado, essa é uma lei implacável da mente. Tudo que é pensado tende a ser realizado. Quando nós olhamos obras incríveis da humanidade, esse prédio gigante que está sendo construído aqui em Curitiba, um avião voando no céu, olha o tamanho dos prédios que agora estão construindo em Balneário Camboriú, em Dubai, você fala assim, meu Deus, como é que isso pode acontecer? O alimento não manda em mim. Isso mesmo, Cláudia, não manda mesmo. Então, assim, como é que essas coisas tão magníficas podem acontecer? Um dia, isto esteve na mente de um ser humano. Tudo que é pensado tende a ser realizado, tá? Renata, eu sei porque essa live de ansiedade, esse conteúdo de ansiedade, e tem muito mais coisa para explorar, tá? Muito mais coisa para explorar. Mas a gente tem um tempo restrito para isso. Deixa salva essa live, manda para uma amiga que precisa, porque a gente aprende pensando sobre isso. Como é que a gente vai resolver a ansiedade? Aceitando que a gente é uma pessoa ansiosa e canalizando para o que é necessário. Então, o alimento não é a solução dos meus problemas, eu sou capaz de resolver qualquer coisa que me aconteça. Eu sou forte, eu sou corajosa e eu vou até o fim. Valeu, mulherada. Obrigada por estarem aqui. Amanhã mais um dia incrível. Se você não se inscreveu ainda na semana, a Carol estava aqui em casa até pouquinho tempo, a gente estava arrumando ali, ó, material da semana emagrecendo. Vai ser incrível. Grande beijo. Para se inscrever na semana, digita aqui semana. Para receber o material das lives, digita PDF. Fica comigo. A gente tem muitos dias pela frente ainda. Grande beijo. Fui.